Nesse vídeo eu vou te mostrar a estrutura de tráfego pago que a gente usou para chegar nesse resultado em uma das nossas contas, né? Se a gente tirar aqui as vendas reembolsadas, vai dar algo próximo a 17 milhões de reais de faturamento aí nos últimos 4 anos. E o que você vai ver nesse vídeo é o passo a passo com a estratégia e a parte prática com compartilhamento de tela das 6 etapas que a gente usa de tráfego pago para um lançamento. Então o que você vai ter nesse vídeo e nos próximos que vão vir é um curso gratuito de como que você vai fazer tráfego para lançamento. Então bora lá. Antes de ir para a parte prática, com compartilhamento de tela, você precisa entender exatamente o que é a metodologia de tráfego que a gente usa aqui. Essa metodologia de tráfego ela é dividida em 6 etapas. E só de você entender o que a gente faz em cada uma dessas 6 etapas, eu tenho certeza que você já vai começar a ter um resultado melhor no seu lançamento. E eu vou mostrar aqui o passo a passo do que você tem que fazer em cada uma das etapas, tá? A primeira etapa, então, a gente chama de etapa de captação. O que é etapa de captação? É a etapa que você vai estar trazendo as leads, né? Que você vai estar convidando as pessoas para o seu lançamento. E a título de exemplo, existem 2 macrotipos de lançamento que a gente faz no mercado. É o lançamento de oferta direta e o lançamento de conteúdo. Qual que é a diferença entre os dois? O lançamento de conteúdo provavelmente é o lançamento que você está mais acostumado. Aquele lançamento que você vai convidar alguém para o evento, vai fazer uma sequência de 3 lives, 2 aulas gravadas, 3 aulas gravadas e no final você vai fazer o pitch. O lançamento de oferta direta é quando você já atrai as pessoas para uma oferta. Então, no anúncio, em vez de você falar, olha, eu vou fazer um evento gratuito, você pode se inscrever e falar, olha, no dia tal, eu vou abrir as vagas para o meu curso ou vou abrir uma oferta para o meu curso e você coloca as pessoas na lista de espera. Essa estrutura aqui é o lançamento de conteúdo, ou seja, você vai fazer um lançamento igual o Érico chama, lançamento interno, ou um lançamento semente, né? Um lançamento que você vai entregar um conteúdo e depois você vai fazer a venda. Então, a etapa de captação é a etapa que a gente coloca as leads dentro do lançamento. E aí eu imagino que se você já faz lançamento, você queira fazer lançamento, o fluxo seja basicamente essa lead se cadastra, né? Você joga ela para uma LP, depois você joga ela para um grupo de WhatsApp, você capta o e-mail dela, né? E você coloca ali em grupo de WhatsApp. E dentro dessa etapa de captação, a gente faz 2 coisas, né? Então as leads estão entrando e tem 2 coisas, 2 pontos principais que a gente trabalha aqui. O primeiro ponto é o que a gente chama de mapa de persona. O que é esse mapa de persona? Esse mapa de persona nada mais é do que uma análise das pessoas que estão se cadastrando no lançamento. Qual que é a treta de um lançamento? Quando a gente está fazendo um determinado lançamento, vou começar a desenhar aqui, a gente tem aqui o dinheiro que a gente vai investir no lançamento e o tempo. O que a gente acontece num lançamento tradicional? Você vai abrir o carrinho aqui, então vamos supor que você está fazendo aí 2, 3 semanas de captação. Então eu vou colocar aqui semana 1, semana 2 e semana 3. Você começa a fazer tráfego aqui, certo? Quando você abre carrinho, você espera que aconteça isso daqui. Você ganha o dinheiro e você recupere todo o seu investimento, né, tirando o tráfego pago, a equipe e tudo mais, e aqui você coloque o seu dinheiro no bolso. Só que, ao longo desse período, a gente não tem clareza, a gente não tem a certeza se a gente está atraindo o público comprador. Por quê? Porque eu só vou fazer a oferta abrir carrinho aqui na semana 3. Existem várias estratégias que a gente pode usar para já ir recuperando esse investimento. Fazer upsell, né? Você colocar um tripwire ao longo do tempo, colocar um time de vendas para ir vendendo. Mas enfim, via de regra, as pessoas fazem essa captação durante 1, 2, 3 semanas, até que na abertura do carrinho a gente faz a oferta. O que a gente chama aqui de mapa de persona dentro da nossa estrutura de tráfego é justamente para a gente ir qualificando essas pessoas ao longo dessa captação. E o que significa isso na prática? Assim que a pessoa se cadastra, vou desenhar aqui, vou apagar tudo e vou desenhar. A pessoa foi lá na sua landing page, se cadastrou no lançamento, você colocou ela no grupo do WhatsApp, tá? O que a gente faz? Depois que essa pessoa está no grupo do WhatsApp, a gente faz o que a gente chama de pesquisa de qualificação
de lead, é quase um PQP, mas é um PQL. O que significa essa pesquisa de qualificação de lead? É uma pesquisa que a gente consegue mapear de onde e qual que é o perfil dessas leads que estão vindo. A ideia é que, via a análise de UTM, a gente consiga saber se essa lead é qualificada ou não. E aí, o que é muito importante, e pelo amor de Deus, presta atenção nisso que eu vou falar. Dentro desse PQL, você tem que ter uma pergunta que é extremamente importante de ser feita. Qual que é a pergunta que, se você tiver a resposta, você sabe se essa pessoa é o seu potencial comprador ou não? Eu vou te mostrar agora na tela do computador um exemplo desse PQL e como que a gente faz essa análise na prática. Bom, então vamos lá, vamos para a pergunta qualificadora. Isso aqui é um portal uma ferramenta que a gente desenvolveu internamente dentro da empresa, que a gente consegue fazer uma análise e uma pesquisa de persona, né? A pesquisa de qualificação de lead do mapa de persona, com cada um dos lançamentos que a gente faz. Então eu vou pegar esse lançamento aqui, que foi um lançamento que aconteceu em agosto de 2023, e o que a gente consegue fazer? A gente consegue ter algumas informações das leads que estão chegando no nosso lançamento. Mas o que a gente consegue ver? Olha só, eu consigo ter um mapeamento de público de acordo com a origem do tráfego. Então eu sei que do Facebook Ads, as pessoas que estão chegando têm uma renda familiar, na maioria das vezes, de até R$ 1.500. As pessoas que estão se cadastrando nesse lançamento têm uma renda familiar de até R$ 1.500 por mês. Mas o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer um filtro de acordo com o público. Então, eu sei também que o público que está vindo do Facebook Ads, do público de envolvimento do Instagram de 90 dias, já tem uma renda mais alta, né? 47% até R$ 1.500, mas a gente já tem um percentual de 25% que ganha de R$ 1.000 a R$ 3.000. E como que a gente faz isso? A gente tem um cruzamento de UTMs. Então, todas as vezes que você tem lá no gerenciador de anúncios, né, você coloca a UTM, né? Então, aqui, no nosso caso, a gente coloca todos esses parâmetros personalizados de UTM, a gente consegue pegar essas informações durante a captação e depois a gente faz a pesquisa de persona, a gente faz esse cruzamento de dados. E o que esse cruzamento de dados nos permite? A gente consegue ver que, muitas vezes, um público de interesses do Facebook Ads está trazendo um público muito desqualificado, um público muitas vezes que não tem uma renda alta, ou a nossa pergunta qualificadora, que é essa daqui: há quanto tempo você passou pela sua última gestação? A gente consegue ver que um determinado público, que nesse caso a gente está falando para mães, e a gente precisa que essas mães tenham passado pela última gestação há alguns anos, se a gente estivesse anunciando para um público e a gente visse que a maioria das pessoas tem há menos de um ano, a gente pausaria aquelas campanhas, mesmo que ela tivesse um custo por lead baixo. Por quê? A gente sabe que a nossa persona passou pela última gestação há pelo menos 5 anos. É uma mãe que tem filhos de pelo menos 5 anos de idade. Então, esse público aqui de interesses, se ele tivesse trazendo um lead com um custo extremamente baixo, mas com mães que tiveram bebês há 6 meses ou 1 ano, a gente iria pausar as campanhas. Esse daqui foi um outro lançamento que a gente fez, né? E a gente consegue ver, por exemplo, de Facebook Ads de público frio, a gente consegue ver pela profissão e pela nuvem de palavras, né, do perfil que a gente estava anunciando, que talvez esse público aqui, esse público frio, não tivesse trazendo um público legal. Por quê? Esse é um produto que ele fala sobre leilão. Então as pessoas precisam ter uma renda mais alta para conseguirem não só comprar o curso, mas aplicarem o que está dentro do curso. Então, quando a gente olha aqui e vê que essa renda desse público não está muito alta, pode ser que justifique para a gente dar uma maneirada no nosso custo por lead, para a gente conseguir fazer a avaliação no momento da venda para saber se esse perfil de pessoas compra. Em resumo, esse tipo de pesquisa, quando a gente sabe a origem do tráfego, a origem do público que ela está vindo, a gente consegue ter uma noção muito mais clara e ter um direcionamento muito maior
para ter certeza de que aquela lead que está chegando, independentemente do preço, se uma lead está muito barata, a gente consegue ver o nível de qualificação, ou se uma lead está muito cara, a gente também consegue ver o nível de qualificação. Porque às vezes a gente está pagando, sei lá, 10, 12, 15 reais numa lead, mas que está vindo extremamente qualificada, talvez valha a pena deixar a campanha rodando. Às vezes uma lead barata que está vindo muito desqualificada, vale a pena dar uma segurada no pé. Agora você deve ter visto que esse mapa de persona é um belíssimo direcionador e ele evita que você perca muito dinheiro. Vamos lá, mas dentro dessa captação, né, então além da gente trabalhar com esse mapa de persona, a gente trabalha com outra coisa que é um pouco fora do padrão do que as pessoas fazem, que é o que a gente chama de AMA. O que é AMA? É uma análise modular de anúncio. O que é essa análise modular de anúncio? Qual que é a forma tradicional que as pessoas fazem na hora de fazer uma análise de campanhas de captação de Facebook Ads? As pessoas olham basicamente a parte do anúncio e a parte de conversão de página. Eu dei um apertão na caneta aqui, eu fudi a caneta. Mas aí qual que é a forma tradicional de olhar para o anúncio? A gente olha impressões, a gente olha CTR, a gente olha CPC, talvez CPM. Eu acho que é isso. E a hora que a gente olha para a página, a gente olha, na maioria das vezes, taxa de carregamento, taxa de conversão e provavelmente taxa de entrada nos grupos, né? Análise modular de anúncio, né? Isso daqui muitas vezes já começa a trabalhar com teste AB, coisas do tipo para melhorando a performance. Isso daqui, para quem não sabe, tá? Impressões é quantas vezes o seu anúncio está aparecendo. CTR é a click-through rate, que é a taxa de cliques do seu anúncio, ou seja, se o anúncio teve 100 impressões e um clique, ele tem um CTR de 1%. Se ele teve 1000 impressões e 20 cliques, ele teve 2% de CTR. O CPC, que ele é o custo por clique, né? Então quanto que você está pagando para cada clique do anúncio, e o CPM, que é o custo por 1000 impressões. Qual que é a grande treta na hora que você está olhando só para essas métricas de forma isolada no tráfego pago? Algumas vezes você pode chegar a uma conclusão de que, putz, esse meu anúncio está com CTR ruim, ele está com CTR baixo. O que você faz? Quando a gente tem um anúncio com CTR baixo, na maioria das vezes, o que gestores de tráfego tradicionais, né, que pessoas fazem, olha, eu preciso de um outro anúncio. Por quê? O custo por lead, que é a métrica mais importante durante a captação, ele é um resultado de, basicamente, as impressões do seu anúncio. A pessoa clicou, ela foi para a página de captura, depois ela foi para a página de obrigado. O seu custo por lead é um resultado desse processo todo. Então, se você gastou aqui R$100 e chegou 10 leads, você vai dividir um pelo outro e vai chegar a um custo de R$10 do custo por lead. Se você colocar 100 leads, você vai diminuir esse custo aqui para R$1, certo? Então a gente fica tentando sempre, quando a gente está olhando para o tráfego pago, aumentar o volume de clique, porque se eu consigo aumentar o volume de gente chegando aqui na minha página de captura, talvez eu consiga trazer mais pessoas para minha página de obrigado. Eu aumento o funil, talvez eu consiga trazer mais pessoas para a página de obrigado por um custo menor. Só que quando a gente olha para essas métricas aqui, a gente deixa muito dinheiro na mesa. E é aqui que a gente começa a entrar na análise modular de anúncio. E aí eu vou compartilhar a tela agora com vocês, porque eu quero mostrar dentro do gerenciador como que a gente trabalha com essa análise modular, e você vai ver que muitas vezes um CTR ruim não necessariamente é algo, não significa que é um anúncio ruim, especialmente quando é um anúncio em vídeo, e como muitas vezes um CPC alto pode ser revertido com uma edição de 3 ou 4 segundos do seu anúncio. Então, pessoal, para mostrar para vocês na prática a análise modular de anúncios, eu abri essa conta aqui desse gerenciador de anúncios. Para dar um contexto, esse daqui é um gerenciador que a gente usa, é uma conta que a gente usa para a gente atrair novos clientes de gestão de tráfego aqui para a agência, tá? Então, quando a gente fala sobre análise modular de anúncios, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a análise modular de anúncios, a gente vai fazer uma análise por módulo dos anúncios. E o que significa esses módulos? São 3 módulos. O primeiro
é o início do anúncio, a metade do anúncio e o CTA, né? Então, os primeiros segundos, o meio do anúncio e o CTA. E como que a gente faz isso em termos práticos? O que a gente tem que analisar? Fazer basicamente o seguinte. Primeira coisa é criar métricas personalizadas, tá? Tem uma métrica aqui que já está criada nessa conta, que é a TSR. O que é essa TSR? É o que a gente chama de Thumb Stop Rate. É a taxa de pessoas que está assistindo os 3 primeiros segundos do seu anúncio. Quando a gente fala sobre lançamento, sobre infoproduto, a maior parte dos anúncios que traz bons resultados é em vídeo. É uma regra geral? Não. Muitas vezes você tem anúncios em imagem que trazem resultados melhores, mas, via de regra, um vídeo costuma trazer um CPA mais baixo, tá? E o que é o TSR? Então, repetindo, é a taxa de pessoas que assistiram pelo menos os 3 primeiros segundos do seu anúncio. Por que isso é tão importante? Porque se a pessoa não assiste os 3 primeiros segundos do seu anúncio, necessariamente ela não vai chegar no momento que você faz o CTA, a chamada para ação, consequentemente, ela não vai clicar. Então, o que a gente faz? Eu vou criar uma métrica personalizada para vocês entenderem como que faz. Eu vou colocar aqui teste TSR. Como é que a gente vai fazer essa métrica personalizada? Nós vamos criar essa fórmula aqui. Como que vai ser? Vai ser a taxa de pessoas que assistiram 3 segundos do anúncio. Aqui, ó. Reprodução do vídeo por no mínimo 3 segundos, dividido pelo número de impressões. Tá? A gente vai colocar aqui o formato é o percentual. Eu vou colocar somente eu mesmo, mas o ideal é que você coloque todos que têm acesso a essa empresa, porque eventualmente se você tiver mais de um gestor de tráfego, mais de uma pessoa olhando para essa conta, essa pessoa já vai ter essa métrica personalizada. Então eu vou criar aqui esse TSR e deixa eu incluir aqui na minha coluna. E aí a hora que eu vou olhar para esses anúncios aqui, se você for ver, a gente tem 3 anúncios rodando. Se eu for olhar aqui para o meu TSR, o que significa? Que esses anúncios que estão com os anúncios da conversa, eles têm um TSR muito baixo, né, de 11%. O que isso significa na prática? Que o início desses meus anúncios, os primeiros 3 segundos desse meu anúncio, eles não estão bons. Como que eu sei? Porque eu tenho esse outro aqui que ele está com o dobro. Ou seja, eu tenho o dobro do percentual de pessoas assistindo esse meu anúncio. Mas se a gente for olhar aqui, o custo por clique no link desses 2 anúncios aqui, ele está mais baixo, né? Especialmente desse daqui. O que eu consigo tirar de conclusão nesse primeiro momento dessa análise modular? Opa, será que se eu mudar o hook, né? O hook seria o gancho, né? De hook de H-O-O-K. O gancho desses 3 primeiros segundos do meu anúncio. Eu consegui fazer com que as pessoas fiquem mais tempo vendo o meu anúncio. Eu não vou conseguir aumentar o volume de cliques? Então, o que eu poderia fazer se eu fosse um gestor de tráfego na hora de falar para o meu cliente, né? Para a pessoa para quem eu estou fazendo essa análise. Mostrar para vocês aonde que está o anúncio, tá vendo? É uma conversa e pode ser que o que eu estou colocando aqui não esteja bom o suficiente. Talvez eu fazer essa mesma conversa, só que eu mudar um pouco a chamada, mudar as frases iniciais. Porque quando eu olho outras métricas, como por exemplo aqui o CTR, eu vejo que ele está mais baixo, né? Só que ele não está metade igual o TSR. Mas se eu for olhar aqui uma outra campanha, né, e fazer uma análise do TSR, deixa eu pegar. Olha esses anúncios aqui. Se eu pegar esses aqui, ó, que é um anúncio que mais traz resultado pra gente, o TSR desse vídeo, o Thumb Stop Rate, está na casa de 30%, 33%, 39%, enquanto esses outros aqui na casa de 26%. Então eu começo a ver algumas correlações, ou seja, começo a ver que essa primeira fase do meu anúncio, esse daqui é o melhor, e aquele da conversa tende a ser o pior. Então, o que eu viro e posso falar, né? Eu que nesse caso sou eu que tô gravando os vídeos, eu já começo a tirar algumas conclusões que esses anúncios, essas pessoas já fizeram tráfego, ele tem um TSR alto, ou seja, o número de pessoas que fica no anúncio nos primeiros 3 segundos é alto, então isso aqui está chamando muita atenção. Só que tem outras métricas. O que eu gosto de olhar
no meio do anúncio. É uma outra métrica personalizada, que é o True Play dividido pelo número de impressões. O que é o True Play? São os 15 primeiros segundos. E eu começo a ver que tem uma queda muito brutal de 3 segundos para 15 segundos em todos esses meus anúncios, né? Então, o que eu posso ver? Eu posso ver que, por exemplo, esse daqui do carro colidindo, ele está tendo uma queda maior do que... ele tem muito menos clique, né? Mas uma queda muito maior do que esse daqui. O que eu poderia tirar de conclusão? Opa, será que se eu colocar esse anúncio aqui em time-lapse, né, diminuir um pouco o tempo dele, eu não conseguiria fazer com que mais pessoas cheguem no final do anúncio? Já que eu estou tendo essa queda tão grande? Então eu começo a pensar e eu começo a ter a possibilidade de trabalhar só com a edição do anúncio. Às vezes eu não preciso gravar um outro anúncio desse daqui. Eu posso simplesmente acelerar esse anúncio para tentar levar mais gente, mais pessoas até o final. Por quê? Porque eu posso também começar a olhar para outras métricas personalizadas, como, por exemplo, taxa de visualizações de 95% do vídeo. Então eu vou colocar aqui, ó, engajamento. Vou criar essa reproduções do vídeo em 95% dividido pelo número de impressões. Aqui deu muito baixo, 3%. Vamos ver 75%. Ó, de aqui de 75%, beleza, eu tenho aqui tipo 7,83%, né, 9,46, esse daqui do carro colidindo 0,7, esse aqui 0,36, ou seja, de cada 1.000 pessoas, 3 chegam de 75% dos anúncios. Ou seja, se eu tiver um CPC alto, muitas vezes, ou um CTR baixo, pode ser porque a minha construção do anúncio não está tão legal, né? Então eu começo a ter umas outras análises, eu começo a ver que existem quedas que são muito grandes do início, no meio e para o final, e eu consigo também fazer uma análise de call to action. O que é? É o número de pessoas que clicaram, que clicou no link, clique no link, dividido pelo número de pessoas, por exemplo, que assistiram 75% do vídeo. Deixa eu pegar um aqui. O que isso significa na prática? Ou, o que eu consigo ver nesse caso aqui? Olha só, da galera que vê 75% do vídeo, 11% clica no CTA colidindo, esse aqui 31%, e nesse caso aqui, a gente tem 0,8%. Deixa eu só alterar aqui, porque eu não coloquei percentual. Nesse caso, ó, das pessoas que clicaram no link, de todo mundo que tem 75%, 6%, ou seja, de cada 100 pessoas que chegam no 75% do vídeo, eu tenho aqui uma taxa de apenas 6 que clicam. Coisa que eu tenho de 1.100%. Por que isso significa? Porque às vezes eu estou tendo mais pessoas clicando no meu anúncio do que pessoas chegando em 75%. Porque às vezes eu faço o primeiro CTA, o primeiro call to action em 50%. Né? Então é natural que esses anúncios às vezes tenham uma taxa de clique maior. Mas esses dois aqui, ó, né, que esses anúncios são iguais, o que isso aqui me mostra? Que provavelmente a chamada que eu estou colocando no final do vídeo não tá legal. E você, clique em Saiba Mais, não está chamativa o suficiente. Então, o que eu tô vendo? O que eu consigo ver desse anúncio aqui? Que o meu TSR tá bom, as pessoas estão assistindo os 3 primeiros segundos, né, na casa de 39%, 40%, mas as pessoas que chegam, né, a gente tem uma queda muito grande das pessoas que chegam nos 15 primeiros segundos, e no momento do CTA, só 6% de quem chega lá tá clicando. Então, o que eu vou passar? O que é uma análise dessa que eu já vou passar para o meu editor de vídeo? Como esse anúncio é um anúncio campeão, eu vou virar e falar, cara, vamos tentar acelerar um pouco o vídeo, né? Vamos tentar colocar o vídeo um pouco mais rápido. E outra coisa, vamos tentar mudar o lettering do final do CTA, colocar mais alguma coisa, né? Colocar mais alguns textos, talvez acelerar o meio do anúncio e deixar o momento do CTA um pouco mais comprido. Por quê? Porque eu quero fazer com que as pessoas cliquem. Eu estou chamando muita atenção,
mas depois que eu chamo a atenção, eu não tô conseguindo reter muito, e a hora que a pessoa chega no 75% do vídeo, eu não tô conseguindo fazer com que elas cliquem muito. Isso daqui é um exemplo de uma análise modular de anúncio. Vou mostrar para vocês, aqui é um print de uma campanha que a gente fez agora em agosto, que era o seguinte, eu vi esse anúncio e eu fiz a análise do TSR. Eu olhei para ele, né, nessa determinada campanha aqui, todos esses anúncios são iguais, né, eles estavam aqui na casa de 25%. E era esse anúncio aqui. Repara, a barriga balangando aqui, ela aparece em mais ou menos 3 ou 4 segundos. O que eu virei? Falei, senhor editor, traz essa barriga balangando para o momento zero. Pedi para ele fazer só essa edição aqui, ó. Você percebeu que o anúncio é exatamente igual? Olha a mudança que isso gerou. Esses 3 segundos que eu mudei, o anúncio saiu de 25% para 51%. Ou seja, eu dobrei o número de pessoas que estavam assistindo esses 3 primeiros segundos. Se a gente for olhar aqui, o valor usado é igual, né? Foi muito parecido, R$1.000 e poucos em cada um, só que esse aqui com o dobro de TSR. E se a gente for olhar o que a gente teve de ganho, foi o custo por lead, só com essa mudança desses 3 primeiros segundos, sem ter nenhum trabalho do expert de ter que gravar mais, o custo por lead saiu de 1,22 para 1,3. O CPC de 30 centavos para 25, o thumb stop de 25 para 51. E aí, tem alguns outros ganhos aqui, e que a gente, com essa redução de CPM, a gente fez com que o anúncio tivesse muito mais reproduções, né, de 25%, 50%, 75%, 95% e 100% do vídeo. E reprodução dos 3 primeiros segundos, como a gente dobrou, né, em percentual, a gente também dobrou em valores numéricos. E isso a gente está basicamente no momento na fase de captação. Paninha avacaiada aqui, né? O apagador tava um lixo. Isso tem até um cabelo. Inclusive, se você for lá no meu direct do Instagram agora e digitar "quero análise modular de anúncio", eu vou te mandar um PDF com mais detalhes de como que você faz essa análise. Então, um PDF bem completo de 14 páginas com um tutorial de como que você pode fazer isso. Mas depois da captação, a gente tem a segunda etapa, que a gente chama de aquecimento, a terceira etapa, que é de antecipação, a quarta etapa, que é do evento em si, a quinta etapa, que é o carrinho aberto, e a sexta etapa, que dependendo do momento ela pode se tornar etapa, que é o que a gente chama de entre-safra de lançamento, que é um aquecimento, enfim, né, que é quando a gente começa a aquecer público frio para se tornar público morno, para a gente preparar o próximo lançamento. Então muitas vezes a gente pega um cliente que ele já está próximo ao início de captação, então a gente não faz muito essa estratégia de entre-safra. Quando o cliente entra e ainda falta um tempo para ele começar o próximo lançamento, a gente começa pela etapa 6. Então a etapa 6 às vezes ela é a última, às vezes ela é a primeira. Isso que eu mostrei nesse vídeo, ele é basicamente o que a gente faz dentro da primeira etapa. Nas outras etapas tem muito mais coisa, mas eu só vou continuar postando e mostrar em detalhes o que a gente faz aqui, caso esse vídeo bata 500 likes. É isso, compartilha esse vídeo com um monte de gente, pede pra galera só chegar aqui e sapecar o like. Se bater 500 likes, parte 2, 3, 4, 5, 6 vão sair. Vai ser um curso completo, porque só esse vídeo aqui foi a parte 1. Isso porque a parte 2, eu acho que, na minha humilde opinião, a parte 2 a 5 são as que mais fazem diferença quando você está começando a captação no lançamento, mas essa daqui é que é muito fodástica. Talvez a 6 é que permita a maior escala de lançamento. Cara, em um dos lançamentos que a gente tocou, por a gente não ter clareza desse mapa de persona, a gente rasgou R$80 mil. 80 mil? A gente podia ter simplesmente não ter colocado grana no público. E teve outro que a gente acertou a mão na entre-safra, deu mais de 2 milhões de faturamento com ROAS 8.